hoje encomendar um livro. Qual livro? Então, agora foi um dos veio mais um livro didáticos que eu já li. Agora veio um livro do cara que é o... Chama uma nova história, uma lembrar o nome revista, dele. uma história revista. Tá vindo o Whittaker na cabeça, mas não é o Whittaker. Não, eu vou lembrar. O Paquito lá. Eu não li o livro, mas eu vi a resenha dele. Exato. O que ele propõe? E aí Tá ele Yuval Harari. propõe uma nova interpretação baseada no Sapiens. Sim. E eu achei uma coisa curiosa, porque eu cheguei e falei, até conversei com o Reinaldo. Não, e que Sapiens, Aliás, eu pedi Reinaldo... a galera, gente, vocês que estão assistindo aí, se lembrar o nome do livro, manda no chat aí, que é interessante que é uma coisa que tá bem atual agora. E o Yuval Harari deu muito notoriedade por causa da trilogia Homo Sapiens, Homo Deus e Lições para o século XXI. E ele tá sendo execrado agora por muitos biólogos, muita gente. Historiadores. Eu conversei com o Reinaldo. O Reinaldo, inclusive, ele entrevistou o autor do Reinaldo Lopes, da Ford. Sei. Não pessoalmente, é claro. Que foi o meu coautor no Darwin Sem Frescura. O Reinaldo... Aliás, eu esqueci de trazer o meu livro. Eu ia trazer problema, uma próxima você. A gente manda para ele. Manda até o autografado. Porque aí quando eu morrer, você pode vender mais caro. Igual a Bíblia que vendeu lá agora. Você vende mais caro. Não, então, eu tava falando com ele sobre isso, né? Porque o Reinaldo, ele entrevistou os dois. Ele entrevistou o Harari e ele entrevistou também esses dois autores. É que um deles acho que é In Memoriam. Tem os dois autores desse livro, acho que um já morreu. Mas... Pra ver essa diferença dos dois. E aí eu lembrei pro Reinaldo, eu falei assim, eu descobri que pra poder ter alguma conclusão eu preciso reler o Sapiens, que eu já não me lembro mais do que tá escrito. Mas ele é didático. Não, eu lembro que tem algumas coisas que eu também não concordei ali, mas eu li numa coisa muito rápida. Ele é magistral pra escrever, você tá entendendo? E o Lições pro século XXI, ele me pôs pra pensar muita coisa. Tem muita coisa também que eu discordo ali. Mas eu só acentuei isso pra vocês verem que é uma coisa que o público leigo... Eu até quero sua opinião sobre isso, Pirula. Porque o público leigo pensa às vezes assim, que na academia é todo mundo assim, como se fosse todos orientais. Um monolito. Um monolito. Até os orientais vão brigar comigo agora, né? Tô tentando achar o nome que você achou, Paquito. Ó, a galera mandou esse aqui, não sei se é esse, tá? É O Despertar de Tudo, uma nova história. Isso, é esse mesmo. Qual deles? Qual é o nome do cara? Do autor. Então, autores. São dois autores, né? O David Graeber e o David Wengrow. Wengrow. Eu falei o Whittaker, mas não tá tão lá. O Wengrow, rapaz. É tudo o Wengrow tá aqui. O Wengrow tá aqui. Então é só pra pontuar isso, que o mundo da academia, e desculpe os orientais quando a gente fala esse negócio do oriental tudo igual, que eles também pensam que a gente é tudo igual, né? Mas assim... E tem umas histórias boas disso tem, né? Mestre Akira, por que os ocidentais dizem que todos nós somos iguais? Ao que respondeu, eu não sou o Mestre Akira. Mas, gente, o pessoal Não, mas em defesa a quem se sentiu ofendido, eu assisti Dark, que é uma série passada na Alemanha. Você já viu, cara? Os alemães são todos iguais também, cara, nessa série. Mas então, demorou pra eu acertar. É difícil, cara. Depois você vê que eles também escolheram a dedo atores parecidos. Exatamente. Mas também foi isso. Mas confunde, você fala, cara, esse cara não sei o que. Então tem isso. Mas alguém já me disse, eu não sei se é verdade, que chinês... Gente, corrija se é bobagem, se é lenda urbana, mas disseram-me que chineses, coreanos também veem filmes da gente. E acha tudo parecido. Já vi isso daí. Já ouvi isso. Que o corte de cabelo ajuda eles saberem quem é quem, né? Mas isso ajuda bastante, às vezes. Você tá no começo da série. Mas eu tenho essa preocupação quando eu tô fazendo quadrinho. Tem que colocar um cabelo muito diferente, porque dependendo do ângulo que você desenha, o cara não sabe que é o mesmo. Tem séries que eu pego, às vezes, que são europeias, por exemplo. E também, na hora, você tem 15 personagens. Turca, né? Série turca. E os nomes não são nomes que a gente conhece. Se for turco, principalmente. Exato. E aí você não sabe nem pronunciar aqueles nomes pra você chegar e falar, gente, quem é essa loira? É outra loira? Mas é outra coisa. Aí é a diferença de colocar um bigode no cara. Exato. Chamar um gordo e um magro. Careca. Um careca. Exato. Um mais velho e um mais novo. Que você fala, não é o velho. Não é o de bigode. Tipo, você tem que saber essa manco, coisa. né? É o manco. Péssimo fisionomista, eu mandaria um inocente pra cadeia fazendo um depoimento de testemunho ocular. Tá vendo? Mas só não vão perder a linha. Mas não perder então a linha, questão. Então achamos os autores. E só pra explicar, esse livro, então, ele bate de frente com o Sapiens. Ele tá colocando uma proposta nova. E o Sapiens foi um livro que vendeu pra caramba. Meio que abalou também todo mundo. Abalou, mas vamos. É esse o ponto que eu quero colocar, porque isso aqui foi só um exemplo que eu trouxe. Aí eu quero a posição do Pirula a esse respeito, porque a imagem que se tem fora, e isso até vai ajudar também no nosso diálogo sobre fé e razão, ciência e tudo. A imagem que se tem fora, que a meu ver é uma imagem caricatural,
Pensa assim, todos os cientistas de jaleco branco rezando o mesmo terço. Não. Paródia. Tem uma quebra-pau, Você tá entendendo? né? Nossa Rezando o Senhora. mesmo terço. Não, eu digo a imagem que os leigos sim, O têm. público tem. Que todo mundo entrou Muitas não, vezes. Big Bang. Aí o pessoal quando não sei o fala, quê, e nesse ponto a mídia ajuda de maneira irresponsável, assim, não, a ciência diz que... Parece que a ciência é o Vaticano. Não existe Para a Igreja isso, Católica, que ela tem É lógico, existem parâmetros. Eu não posso agora também reduzir a ciência, o mundo acadêmico, a qualquer coisa. Eu não posso chegar agora e defender a ufologia. Não, mas peraí, mas eu sou ufólogo. Não, tem limites disso. Astrólogo. Né? Astrólogo, tem limites. Mas dentro desses limites, existe uma pluralidade que é bom a gente explicar. O que significa quando fala assim, a arqueologia... Por exemplo, os assuntos do Tutankhamon. A arqueologia acaba de provar que Tutankhamon era aleijado. Peraí. Coloca a arqueologia. Eu conheço vários egiptólogos que falam, não provou nada. Eu continuo achando que ele andava bonitinho com as duas pernas. Entendeu? Então, quem que é essa arqueologia que está respondendo por todos nós? E mesmo que você ache, sei lá, a perna quebrada dele. Quebrou depois que morreu ou antes que morreu? Quebrou não sei o que lá. A própria pancada na cabeça, que muita gente pensava que ele morreu por um golpe na cabeça. Tem isso. Tem um grupo que acha que, na verdade, foi no modo como Howard Carter tirou a máscara mortuária dele, como estava grudado com alcatrão. Arrancou pedaço de o coitado massa. Agora levando o lance de ter sido aí não é massa, golpeado. desculpa, agora corrige-me. Quando é parte de osso, não é massa, né? Como é que posso falar massa encefálica é o crânio. Não, é massa cefálica é o que tá dentro do crânio. Quando você pega um pedaço do crânio. Um pedaço do crânio. Que no modo como manipularam o Howard Carter, que danificou aquilo ali. Que tá mais farelo, e por um tempo interpretado. Outros já pensam que não, que ele morreu em batalha e que aquele ali foi que um cavalo... Então, quer dizer... Pode ter sido durante a mumificação também. Na mumificação alguém quebrou lá para poder tirar melhor o miolo então, dele. Existem essas discussões, mas quando você lê lá numa revista X, a arqueologia agora revolucionou, está dizendo que... Não, e tem aquele cartoon famoso, já viu? Os caras montando o dinossauro com peça, com osso de tudo, tipo, pensando, os caras no futuro vão quebrar toda a cabeça. Já viu os caras? Coloca daqui uma parte de uma parte de outra e tal. Mas assim, isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, é por isso que é importante você ter acesso a todos os materiais para a academia como um todo. Porque o pessoal vai pegar depois aquele material e reestudar e reanalisar. A tecnologia nova ajuda bastante, né? Então, tomografia ajudou para todo mundo, né? Manuscritos do Mar Morto, não preciso mais tocar nele para estudá-lo. Tem alta resolução em casa. Está digitalizado, exatamente. Então, você tem essas vantagens aí da tecnologia, que permite que mais pessoas possam ter acesso mais fácil e mais rápido ao mesmo tipo de material para poder estudar. As pessoas de diversas especialidades, né? E às vezes você consegue bolar um experimento que gera um isolamento ali. Então você chega e fala, putz, eu quero saber se o Tutankhamon, aquilo lá foi na remoção da múmia, se foi na mumificação ou se foi uma batalha. Ou se era um defeito que ele já tinha antes. Você vai ter que pegar ali, vai ter que bolar um jeito de chegar e falar assim, olha, pera, se foi na batalha, então a gente deveria encontrar XY, coisa não sei o quê. Você pode até eliminar variáveis. Então às vezes você pode chegar e falar assim, olha, eu não tenho a menor ideia de onde apareceu esse negócio. Cavalo não foi. Você pode chegar e tirar um palito ali do negócio. Você vai assim, não, isso daqui a gente já sabe que não foi. Mas tudo isso a gente tá falando desse livro novo, porque o que ele traz de novo em relação Eu não li o livro ainda. Eu só pontuei, mas até para não dar uma interpretação errada, não é agora que o Yuval Harari está sendo questionado. Desde que ele lançou a ideia dele, teve muito, mas só que como a maioria das pessoas conhece o Yuval Harari, mas não são da área... A impressão que passa é que todos os historiadores do mundo, 100%, concordam com o Yuval Harari e que agora todos os estudos históricos repetem o Yuval Harari. Não existe esse credo. Porque ele é isso que eu queria... Não sei se ficou claro essa minha posição. Ele trouxe muita coisa disruptiva, né? Trouxe. Essa coisa e coisas interessantes. Homo sapiens, na verdade, ter exterminado os outros, né? Do trigo ter domesticado o ser humano, ele traz... ele traz umas coisas... Então, eu precisaria reler, porque eu já esqueci também que o Harari fala. Mas é isso mesmo, a ideia é essa. Mas uma coisa interessante, quando eu li o Sapiens, foi que me pareceu uma literatura de divulgação científica. E aí, o que eu penso como divulgador científico é que
E isso é uma coisa que eu tento fazer o máximo possível. Ninguém é neutro, ninguém é isento. Você sempre vai colocar um pouco ali do teu posicionamento. Mas, inclusive, na divulgação científica, o pessoal terceiriza a roteirização. Tal, então não tem nem como você dizer que o viés é de quem está apresentando uma coisa assim. É que eu achei que ele estava apresentando um estado da arte, né? Ele estava falando um apanhado geral do que realmente estava sendo discutido na academia e não colocando a posição pessoal dele, né? Porque o que acontece? Uma pessoa honesta, né, não vou dizer que ele foi desonesto, tá? Eu só interpretei errado qual era a intenção do livro. Né? Uma pessoa que esteja fazendo uma divulgação científica, ela vai chegar e falar assim, olha, descobriram isso aqui e a gente tem 3 correntes de pensamento. Tem uns que defendem isso, os que defendem isso, que defendem isso. Eu defendo isso. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Pronto. Beleza. Você sabe a diferença. A pessoa que escreveu deixou claro por que ela defende, não escondeu que tem outros posicionamentos, né? E eu acho mais legal ainda, aí é mais difícil. Porque aí quando a pessoa não esculhamba com as outras opções, a pessoa só narra e fala, ó, discordo por isso, isso. O mais fácil é você ver a pessoa esculhambando com os outros, porque geralmente é um inimigo acadêmico, né? Aquela pessoa que fala, vou sacanear o cara lá, pô, safado, né? Tipo, então, quer dizer, você tem essa coisa. Então, quando eu li o Sapiens, eu entendi na minha cabeça que era tipo, sei lá, um apanhado de uma pessoa da área falando sobre, em linhas gerais, o que a gente sabia. Que foi o que por exemplo, em grande parte, o Walter fez quando ele fez o livro da Luzia, né? A parte que ele colocava como sendo do posicionamento da pesquisa dele, ele falava, nesta pesquisa, né? São 2 autores, né? Tio Beethoven também. Nós tivemos essa descoberta e, portanto, nós chegamos a essa conclusão. Aí você sabe que é uma coisa dele. E não é a pesquisa pessoal dele, como professor lá, e não o apanhado geral que ele estava querendo fazer. Então, quando há essa distinção, beleza. Aparentemente, a crítica que eu poderia fazer ao Sapiens é que eu não me toquei que era um livro em que ele estava colocando só as posições pessoais dele. Isso lança uma questão, não sei se eu poderia chamar de ética. Também não quero emitir juízo de valores, como você não quis. Mas ele deveria deixar mais claro, realmente. Porque assim, o que acontece? Eu vou te falar a dificuldade que eu tenho. Eu também tive a mesma sensação do Pirula. Apesar de ele fazer, em alguns momentos, inclusive nesse caso do Homo sapiens, ele coloca das outras correntes, mas ele coloca como essa que ele está colocando como a mais provável e assim, e eu achei que já estava meio que debatido isso e definido. O argumento dele... Tem uma questão de atualização também, né? Esse livro é de quando? Pô, já faz um tempo. Porque o Homo Deus veio bem depois também, então, eu já li o Homo Deus. Se faz uns 10 anos, também tem algumas coisas que a gente não pode culpar o Harari. Eu chego e falo assim, não, descobriram depois da descoberta do livro, aí coisa, né? Mas ele teve algumas lacunas. O problema é o seguinte, é que quando você ganha uma notoriedade... Aliás, Harari tá convidado aqui para vir falar sobre o seu livro. Não pode. Não pode, porque quem fala inglês tem que pagar pagar $1. O cara fica pobre. Meu Deus do céu, ali na entrevista inteira em inglês, todo mundo pobre. Aqui, não tem problema. Hipoteca a casa. Ele vai falar só em hebraico. Exato. Porque ele é israelense. Ele é israelense, é verdade. Hebraico. Mas o que acontece? Quando você ganha uma notoriedade, e olha que isso aqui pode voltar até contra mim. Eu tô colocando um ideal que pode voltar contra mim. E eu vou dar até um argumento a favor... Do Harari? Do Pirula, dos ateus. Vou te falar qual é. Que esse princípio ético, o que acontece? Quando você ganha uma certa notoriedade, mas você não deixa claro que há correntes diferentes da sua, você passa para o público leigo o desserviço de achar que todos pensam como você. E não abre margem para um pensamento diferente do seu.